Olá, prezado! Como chama as pessoas que assistem a gente no YouTube, hein? É, não é telespectador, é? Enfim, vou chamar você então de prezado, vamos ver, CACDista, né? Porque afinal de contas eu tô aqui num movimento tentando te convencer a estudar para o concurso da carreira diplomática, tô aqui tentando te convencer a estudar de uma forma profunda e transformar seu mindset. Então, se você ainda não se convenceu que a carreira diplomática é para você, eu já vou lhe chamar de CACDista para ver se aos poucos você vai se convencendo, tudo bem? Hoje eu vim aqui para dar continuidade à tarefa que nós estamos desenvolvendo sobre os vídeos de desenvolvimento humano sustentado. Se vocês observarem, especialmente essa playlist DHS, nós trabalhamos os 7 hábitos do desenvolvimento humano sustentado e agora nós estamos na segunda rodada. O que é essa segunda rodada, César? Bem, nós estamos abrindo o leque de cada um dos hábitos que nós comentamos na primeira série. Ontem mesmo nós terminamos de fazer os 3 pilares sobre o primeiro hábito do desenvolvimento humano sustentado, que era o hábito da melhoria contínua. Então nós falamos sobre o pilar da disciplina, falamos sobre o pilar da dedicação e falamos também sobre o pilar do dinheiro, os 3Ds, né? Dedicação, disciplina e dinheiro, para que você possa desenvolver o hábito da melhoria contínua. Hoje nós vamos trabalhar o segundo hábito da melhoria contínua, que também é composto de 3 pilares. Hoje nós vamos falar sobre o hábito do diagnóstico adequado e do descarte dos diagnósticos não adequados. E como ele tem 3 pilares, esse vídeo vai trabalhar com o primeiro pilar e amanhã eu devo soltar o vídeo do segundo pilar e depois de amanhã o vídeo do terceiro pilar desse hábito do diagnóstico adequado. E César, por que você está dividindo cada hábito em 3 pilares? Em princípio não significa que vão ser sempre 3. Alguns hábitos podem ter mais de 3 pilares. Coincidiu do primeiro hábito da melhoria contínua e desse segundo hábito da consideração do diagnóstico adequado ser composto por 3 pilares. Coincidência. Queridos, hoje a gente vai falar sobre um tema bastante específico, um tema muito sério, que são os diagnósticos médicos. Pois é, você já foi ao médico e ele disse para você, você está doente? Ou ele disse para você, é virose? Ou ele disse, precisa ir para a cirurgia? Ou mesmo, você não tem nada, vai vir a casa e você lá morrendo de dor. Enfim, são diversos os diagnósticos médicos, mas o que esses diagnósticos têm em comum? Você saberia dizer? Bem, por trás de cada um desses diagnósticos médicos existe uma certa autoridade. E essa autoridade médica, ela vai para além da norma e para além do sentido jurídico, né? Há uma cultura, sobretudo no Brasil, de que os médicos sabem o que dizem, né? De que os médicos estudaram para estabelecer e propor diagnósticos sobre a nossa saúde, não é mesmo? Então, ao menor sinal de alguma dificuldade no nosso organismo, a tendência é que nós procuremos um médico. E assim deve ser, tá? Nem vou entrar no mérito de que você não deve procurar o médico. Acho que você deve procurar o médico, deve pedir sim para ele fazer o diagnóstico. Se possível, procure mais de um médico para que você tenha mais de um diagnóstico. Nós precisamos lembrar que os médicos também são seres humanos e, portanto, são passíveis de equívocos. Bem, primeiro ponto que eu queria tocar na questão dos diagnósticos médicos em relação à alta performance é buscar exatamente entender até que ponto eles nos ajudam. E eu abriria aqui 2 ou 3 observações que eu acho que você pode levar em consideração de uma forma muito positiva, inclusive, sabe? A primeira observação é que os diagnósticos médicos são muito bem-vindos. De fato,
Os diagnósticos médicos nos ajudam a melhorar a performance. Mas César, e se o médico se equivocar? Bem, para isso existe um segundo diagnóstico médico, um terceiro diagnóstico médico. Mas o fato é que a medicina tem uma série de ferramentas e uma série de instrumentos que podem nos ajudar a melhorar a nossa performance. Começaria, por exemplo, falando sobre os nutrólogos, sobre o trabalho de nutricionistas, ou seja, há toda uma ciência voltada para uma alimentação adequada que potencializa o nosso rendimento. Por que nós descartaríamos um diagnóstico dessa natureza? Muito pelo contrário, eu já recomendei aqui em vídeos anteriores que nós buscássemos deliberadamente uma consulta com um nutricionista para que nós pudéssemos adequar a nossa alimentação. Mais adiante nós vamos falar sobre isso. Hoje eu queria me ater à natureza do diagnóstico e em que medida eles são considerados e em que medida eles são descartáveis. No caso do diagnóstico médico, que é o tema do nosso vídeo de hoje, eu queria usar o exemplo do nutricionista, mas você pode estender para os casos de psicólogo, da medicina esportiva, e você pode estender para o caso dos psiquiatras. São áreas de conhecimento diferentes, são todas da área da saúde, mas são todas as áreas que permeiam a nossa preparação e o nosso rendimento. Primeira coisa, se você tiver convênio médico, a primeira recomendação que eu faria para você era que você consultasse o maior número de especialistas que você puder. É aquela ideia, de fato, de você realizar um check-up, porque isso te dá informações acerca de pontos que você não tem conhecimento e não tem consciência que você pode melhorar o seu resultado e melhorar o seu bem-estar. Então, o diagnóstico médico, para quem tem convênio médico, não fazer é um desperdício. Tendo convênio, vale o tempo investido. Tudo bem? Então, faça check-up, faça consultas e se vire do avesso. Tudo bem? César, e o que eu faço com os diagnósticos? Bem, aqueles diagnósticos que você se sentir incomodado são aqueles diagnósticos que você deve a ter uma maior energia, a ter uma maior preocupação, porque são eles que vão movimentar o nosso sistema psíquico. Os diagnósticos que não nos incomodam, você vai pôr na gaveta. E nem adianta eu dizer para você, não, se preocupa com ele, olha, aquele lá que você não prestou atenção, vai lá, olha de novo. Você não vai fazer isso. A tendência é que você realmente deixe diagnósticos que não tem nada de lado. Mas, porém, contudo e entretanto, aqueles diagnósticos, positivos ou negativos, que incomodam você, esses sim devem ser considerados. Diagnósticos médicos tendem a gerar um incômodo, justamente porque trabalha com o setor da saúde que a gente não tem o controle que nós gostaríamos de ter. Nós temos hábitos anteriores na nossa vida, especialmente em relação à alimentação, que certamente provocaram efeitos colaterais. Não estou nem falando de uma gordurinha aqui ou de uma gordurinha lá, não é disso, apenas. Mas estou falando sim, eventualmente de uma falta de cálcio, eventualmente de uma intolerância à lactose, enfim, há uma série de observações que só um diagnóstico médico pode te orientar. E, inclusive em relação a suplementos alimentares, enfim, uma dieta balanceada. Olha, gente, tem muita coisa para vocês se permitirem pesquisar sobre vocês. Não desperdicem, especialmente se você tem plano de saúde, tá bom? E aqueles diagnósticos que nos incomodam, como vai ser? Vamos supor que você vai lá, César, você mandou ir lá fazer o diagnóstico, o cara falou que eu tenho câncer. Acho que vai lhe incomodar essa notícia. Deus queira que não. Não estou aqui rogando. Mas eventualmente uma notícia ruim sobre um diagnóstico que te incomoda. E, por outro lado, um diagnóstico positivo. César, não tenho nada. César, tem uma coisa que o médico falou que é super positiva no meu genoma e estou feliz demais. Esse diagnóstico também é um incômodo, porque ele alterou a sua energia. Incômodo, só para recapitular, para quem não viu os vídeos da primeira rodada, incômodo é tudo aquilo que gera alguma alteração
da nossa energia, tá? Então pode incomodar para cima e pode incomodar para baixo, beleza? Vamos falar dos diagnósticos que em tese incomodam para baixo. Não existe, na verdade, tá, gente? Para baixo ou para cima é só um efeito absolutamente didático, tá? Mas vamos falar dos agouros, né? Geralmente esses diagnósticos tendem a deixar a gente um pouco mais tensos, um pouco mais preocupados, um pouco mais quietos, calados, um pouco mais introvertidos. Esses são sinais que mostram que a gente está incomodado com aquele diagnóstico. E é natural que seja assim. Ninguém recebe, por exemplo, um diagnóstico de câncer e sai dando pulos de risada. Primeira coisa, gente, aceitar o segundo e o terceiro diagnóstico. Ou seja, o primeiro diagnóstico que incomodar demanda necessariamente um segundo diagnóstico. Se o segundo diagnóstico confirmar o primeiro, necessariamente eu sugiro que faça um terceiro diagnóstico. E aí, com 3 diagnósticos, a gente tem uma visão mais adequada do nosso quadro. E com essa visão adequada, primeira coisa que você vai fazer é aceitar esse quadro. Pode ser quadro de câncer, pode ser quadro, Deus me livre, de outras dificuldades. E eu falo isso bem de cadeira, viu? Bem de cadeira, porque eu poderia aqui passar algum bom tempo dizendo para você de diagnósticos que eu recebi, que se eu não tivesse buscado um segundo, se eu não tivesse buscado um terceiro, ó, para ser bem honesto com vocês. Mas procurem o segundo e procurem o terceiro, tá bom? E aceitem o quadro depois desses 3 diagnósticos. O que você vai fazer? Uma vez aceito, é retomar o restabelecimento da sua energia. Se o diagnóstico te trouxe para cá, o segundo e o terceiro devem trazer você para mais perto da sua energia inicial, porque ele tende a estabilizar você. O tempo vai passando, você vai se acostumando com a ideia daquele diagnóstico e ele te aproxima da energia estável. Mas não quer dizer que ele te coloque aqui, porque é nesse nível que a gente vai se manter para tomar as ações que você deve estabelecer na sua vida. Ou seja, voltar o mais rápido possível. O mais rápido não é velozmente, tá? Reparem que eu disse o mais rápido possível. Então, retornar o mais rápido possível para a energia estável. É possível fazer isso com uma prática meditativa, tá bom? Para quem não conhece Metabhavana, podia procurar na internet aí, Metabhavana, já é a segunda orientação, além dos diagnósticos, para você dar uma olhada no que seria o tal da Metabhavana, para você restabelecer e estabilizar a sua energia de uma forma o mais rápida possível. Tudo bem? Bem, feito os 3 diagnósticos, restaurado a sua energia a partir da aceitação, isso é um passo muito importante. Aceitar não é se conformar, aceitar é compreender o diagnóstico. Nós vamos partir para as ações, tá? A ação do diagnóstico, ela é um retorno ao médico para dar sequência ao tratamento. Você vai escolher um dos 3 médicos que fez o diagnóstico e vai procurá-lo para iniciar o tratamento. Parece óbvio, né? Na hora H não é tão óbvio assim. Mas uma vez que você tem os diagnósticos, uma vez que você aceita, você vai iniciar o tratamento. Esse é o caminho mais adequado. Tá bom? César, e quando os diagnósticos são positivos? E quando eles dizem, por exemplo, que eu não tenho nada? E quando eles dizem, por exemplo, que eu tenho até determinadas características genéticas que me privilegiam e beneficiam e que eu devo, inclusive, potencializar um segundo diagnóstico? Eu não vou dizer um terceiro diagnóstico, mas um segundo diagnóstico para você, restabelecer o seu nível de energia. E a partir de aceitar o segundo diagnóstico e a partir do restabelecimento do nível de energia, e aí volto a dizer, o trabalho da meditação pode normalmente te trazer para cá de novo. Isso é bem rápido e bem tranquilo de fazer. Então voltou, restabeleceu o nível de energia, ação novamente. E aí essa ação não é o tratamento. Na verdade, é o
treinamento. Nós vamos treinar e nós vamos desenvolver essas potencialidades. Vamos supor, a título de exemplo, que o médico diz que você tem um biotipo físico que te beneficie, por exemplo, a atividades aeróbicas. Bem, a atividade aeróbica para o nosso concurso do CACD é uma atividade muito interessante, porque você vai renovar a sua capacidade, a quantidade de oxigênio no seu cérebro. Então nós vamos adotar medidas para incluir a atividade aeróbica no seu dia a dia. Entende? Então, o diagnóstico que eventualmente, por exemplo, potencializa a sua capacidade aeróbica deve ser utilizada na sua preparação. Queridos, reparem que a preparação em alta performance não é um assunto tão trivial assim, não é mesmo? Reparem que é uma série de detalhes que fazem diferença. E se você quer ser o primeiro colocado no concurso, ou se você quer aumentar sua performance na sua vida profissional e mesmo na sua vida afetiva, esse vídeo é para você. Então, considerar os diagnósticos médicos e tomar nota daqueles diagnósticos que o incomodam é o passo fundamental para o seu desenvolvimento humano sustentado. Então, recapitulando, diagnóstico positivo, 2 diagnósticos. Diagnóstico aí são 3 diagnósticos. O resultado dos diagnósticos positivos e dos negativos me levam à aceitação. Tanto os positivos quanto os negativos. Levou à aceitação, estabilizei a energia. Os diagnósticos negativos vão nos levar aos tratamentos. Os diagnósticos positivos vão nos levar aos treinamentos. Beleza? Recapitulado essa parte, lembrem-se que a gente tem, para fazer o processo de aceitação, a estratégia da meditação, especialmente da meditação metabhavana. Meditação, para o budismo, a gente chama de shamatha, tá? E tem um processo específico de como fazer, de praticar o shamatha. E dentro dessas especificidades, eu recomendo que você vá ao Google e procure o que é metabhavana, tá bom? Bem, sobre diagnóstico médico é isso. A minha orientação ela vai no sentido da estabilização da energia, independente do diagnóstico positivo ou negativo. Isso vai desdobrar em tratamento ou desdobrar em treinamento, a depender do resultado. Tá certo? Bem, queridos, o vídeo de hoje é sobre desenvolvimento humano sustentado. Nós estamos trabalhando o pilar do segundo hábito do desenvolvimento humano sustentado, que é o hábito da consideração dos diagnósticos adequados, e quando não adequado, como descartá-lo, né? E o critério aqui, como nós conversamos, é o incômodo. Os diagnósticos adequados são os diagnósticos que nos incomodam, e com isso a gente fez uma série de orientação para que vocês caminhem rumo ao tratamento ou rumo ao treinamento. Tudo bem? Amanhã eu vejo vocês para falar do segundo pilar desse hábito tão importante que é a consideração do diagnóstico. E você, tem ideia qual é o segundo pilar? Não? Olha, encontro marcado amanhã, nós vamos falar sobre o segundo pilar. Na verdade, ele é tão importante quanto esse, eu acho que até mais. E nós vamos falar sobre ele amanhã, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Espero ver vocês com mais frequência no canal. Dá sua curtida aí, faz seu comentário. E até o próximo vídeo. Muito feliz de ter você aqui. Grande abraço e até a próxima.